No Brasil, os pobres pagam proporcionalmente mais impostos, né? Bom, diante dessa regressividade, o sistema tributário acaba cobrando mais de quem está na base da pirâmide social. São as mulheres negras, os pobres. Esse sistema tributário que ele hoje, na atual realidade, ele tem sido agressivo, vamos dizer dessa maneira, para a população negra, para a população pobre, porque nós negros representamos mais de que 50% da população brasileira e os pobres pagam mais e pagam correto. A maioria tem as suas contas em dia, enquanto aqueles que são mais ricos não pagam e aí a conta fica para o mais pobre. Então, a reforma tributária vem para trazer essa dignidade, esse respeito, especialmente pelos mais pobres. Eu vou buscar uma forma assim mais direta, cotidiana da gente entender. Aí eu fui lá na padaria, comprei um litro de leite ou um pão. Tudo isso tem um imposto embutido. Acontece que se eu sou uma pessoa que tem uma renda média de R$ 500, de um salário mínimo, aquela porcentagem, mesmo que pequena, que eu estou pagando de imposto, quando eu compro um produto, ela tem um significado na minha renda. Agora, se eu tenho uma renda de R$ 1 milhão, aquilo ali nem vai aparecer na minha renda. Então, quando a gente está falando do imposto regressivo, a gente está falando sobre esse imposto que é sobre o consumo, que é o que todo mundo faz. Todas e todos nós consumimos para poder viver. Então, todos pagamos, só que proporcionalmente, quem tem menos paga muito mais do que tem muito. Por exemplo, se você tem um carrinho lá, seu carrinho simples, você paga seu IPVA. Sua casinha, você paga seu IPTU. Agora, se você tem uma lancha, um iate, um aviãozinho, um helicóptero, você não paga taxa sobre isso, você não tem IPVA, você não tem nada em relação a esses bens. Então, o que acontece é que nós temos um sistema tributário absolutamente distorcido, e esse sistema tributário, ainda que as pessoas muitas vezes não queiram misturar a economia com a questão social, mas eu, como venho da sociologia, eu vou aqui dizer que não tem economia sem sociedade. A economia é um meio a serviço da sociedade. O impacto disso é justamente nas pessoas que estão na base da pirâmide, como foi dito. Tratar da reforma tributária é uma questão, primeiro, de ser justo. Justo no sentido que não podemos continuar com os que têm menos financiando os que têm mais. Mas também é uma questão de reconhecer que nós estamos aprofundando a situação econômica difícil para a maioria da população, e isso tem conexão com o racismo estrutural do nosso país. Nós temos muitas desigualdades do ponto de vista do acesso ao mercado de trabalho, temos muitas desigualdades do ponto de vista do consumo, e obviamente as mulheres são muito mais afetadas do que os homens por causa da sua situação laboral, da sua desigualdade, por exemplo, no que diz respeito às pensões. Enfim, as desigualdades de género ainda estão presentes em todas as políticas fiscais, e nós precisamos definir orientações. E para além de tudo isso, no consumo, e porque o consumo, obviamente, os impostos indiretos, os impostos sobre o consumo, afetam muito mais os mais pobres, como já foi dito, e afetam mais mulheres do que homens. No consumo, nós o que propusemos na nossa proposta, que eu fui autora aqui no Parlamento Europeu, foi que nos países da União Europeia não só se atendesse a todas as dimensões que eu já referi, mas também que na esfera do consumo haja um alívio fiscal dos bens de consumo que são tipicamente dirigidos às mulheres. Porque até do ponto de vista do consumo, nós temos uma política muito injusta. A discussão de tributação, ela é extremamente sofisticada e ela depende de uma compreensão de diversos fatores sociais, econômicos e políticos também. E por que é importante nós compreendermos isso? Porque a questão da tributação envolve um jogo de interesses muito grande entre o capital e o trabalho, né? Grande parcela da população brasileira, sejam pessoas
brancas ou negras, elas não têm a mínima noção de como a tributação incide sobre questões de ordem social e principalmente sobre a questão racial. Eu fiz um cálculo rápido, uma pessoa que ganha, vou colocar uma pessoa que ganha um salário bom, um salário razoável no Brasil, R$5.000. Uma pessoa que ganha R$5.000 por mês, um assalariado que ganha R$5.000 por mês, ele paga de imposto de renda mais de R$6.000 por ano. Então é como se ele estivesse entregando para o Estado mais de um 13º em forma de imposto de renda, e só imposto de renda. E se um empresário que recebe via lucros e dividendos R$1 milhão por mês, né, ele ganha 60, mais do que isso, ele ganha 12 milhões de reais por ano, quanto é que ele paga de imposto de renda? Absolutamente nada. Por quê? Porque o Brasil é um dos 3 países do mundo que não tributam lucros e dividendos. Especialmente a mulher, e a mulher de baixa renda e a mulher negra, ela é impactada negativamente por quê? Um exemplo bem básico. Né? Se a gente pegar um item que é consumido obrigatoriamente pelas mulheres, é absorvente íntimo, por exemplo. Absorvente íntimo. Esse item, absorvente íntimo, que não tem similar para o homem, ele é muito taxado, ele é sobretaxado. Então, nós temos aí um sistema perverso que decidiu desonerar, né, renda e patrimônio e sobretaxar consumo. E quem não tem renda, quem não tem patrimônio, são as pessoas pobres. Né? Então, eles são taxados de forma mais perversa exatamente naquele ponto que eles têm que consumir, aquele item que eles aplicam a maior parte da sua remuneração, porque os pobres não conseguem poupar. Os impostos junto dos trabalhadores, junto de quem trabalha, obviamente estamos sempre a favorecer os que nunca pagam, e infelizmente em Portugal, como no resto do mundo, paga sempre menos quem tem mais, e por isso nós precisamos de voltar a sistemas tributários que sejam progressivos e que deixem mais de fora quem tem menos rendimentos. Como cada uma das instituições pode trabalhar para diminuir a tributação sobre a população negra e sobre a população pobre em geral. Então, é primordial essa discussão. Muitas pessoas podem perguntar, mas como que institucionalmente pode ser trabalhado algo voltado a favor daqueles e daquelas que estão marginalizados na sociedade? E aí sim, nós temos esse olhar sobre as mulheres, que são aquelas que são mais discriminadas no mercado de trabalho em geral. E aí nós fazemos os devidos recortes. As mulheres negras, não apenas no mercado de trabalho, mas nas situações do cotidiano, sofrem as problemáticas vinculadas à tributação. Acertar as alíquotas do imposto de renda, voltar a taxar lucros e dividendos, que isso era taxado até 95, foi em 1995, no governo Fernando Henrique, que deixou de se taxar lucros e dividendos, o imposto sobre as grandes fortunas. Então, tem várias possibilidades para se fazer em relação a taxar, a colocar esses tributos para funcionar. Existem mecanismos e caminhos. Se a gente combater a sonegação fiscal, os incentivos fiscais para setores econômicos são bilhões de reais de incentivos fiscais. Alguns são importantes, mas outros já não fazem mais sentido. Há uma revisão para fazer do pacote tributário que, se realmente houver uma disposição do Congresso Nacional, do setor econômico desse governo, de construir um país mais justo, há caminhos para isso. O que se quer nessa reforma tributária? Se eu ganho menos, eu tenho que pagar menos tributos. E hoje o que isso não acontece no Brasil. Quem é milionário paga muito pouco e às vezes não paga. E mesmo assim não tem nem tem nenhuma punição, vamos dizer dessa maneira. Porque o pobre, a maioria dos pobres pagam corretamente seus tributos. Porque ele não quer ficar sem o carrinho dele, a moto, a casinha que é financiada pela Caixa Econômica, enfim, é dessa maneira. A sonegação fiscal, que ela é muito grande também, tem que ser combatida, tem que ser debatido isso. Vão ter muitos desgastes, muitas brigas, mas tem que prevalecer o consenso de uma reforma tributária que tem que ser justa para rico, para pobre e para milionário. A oportunidade que nós temos de fazer justiça é agora, de um sistema tributário falido,
e que vai mexer com muita gente? Vai. Mas nós temos que ter essa responsabilidade de fazer justiça, especialmente com essa reforma.